Amém. Então, agora, nesse momento, nós vamos dar super boas-vindas à nossa querida irmã Patrícia Hanna, né, que quando nós apresentamos o sentimento para ela, irmã, estou pensando em vocês, já faz umas 2 semanas, eu lembro que ela falou, meu sentimento é de contatar vocês, e essa correria, mas, e assim, o Senhor falando, né, com ela e falando com nós aqui, e louvado seja o Senhor, que a irmã aceitou, né, esse nosso convite para trazer essa palavra tão necessária nesse momento, nesse contexto. Então, irmã Patrícia, Hanna, é com você, amada. Amém, irmãs. Estão me ouvindo bem? Mais uma vez estamos juntas e para a gente poder, na verdade, é uma conversa, né? Uma comunhão, é uma conversa entre irmãs. O tema, viver um dia de cada vez, o desafio de todas nós. Todas nós estamos, assim, vivenciando, como a Ana me precedeu, toda essa situação que a gente pensou que fosse passar mais rápido, mas a gente está percebendo que está se perpetuando, né, se estendendo, a gente não consegue fazer planos para longo prazo, e falar e viver um dia de cada vez é quase que meio poético, né, diante de tanta dificuldade, de tantas perdas, de tantas lutas, né, de tantas expectativas. Então, quando a Aninha entrou em contato, a gente ouvindo de longe todas as situações que os irmãos têm passado na Amazonas, foi assim, fração de segundos, né? Meu coração relutou, mas eu diante de tudo isso, eu só pude dizer, mas eis-me aqui. Essa tem sido a frase que eu tenho dito para o Senhor, né? Eu tenho falado, sempre que chega um convite da igreja, eu tenho como um convite da parte de Deus. E diante de tudo que a gente tem vivido, eu só pude dizer, eis-me aqui. E é com esse coração, irmãs, que eu estou aqui nessa noite, para a gente poder conversar um pouquinho sobre como tem sido o dia a dia, como isso tem afetado a nossa vida. E para iniciar, o Senhor trouxe ao meu coração um texto que está em Eclesiastes 7,14. Eu vou ler na versão King James, né? Que diz assim: em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita os bens. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o futuro. Então, a gente sabe que todas as irmãs que estão nessa sala, cada uma está vivendo um tempo e numa intensidade diferente. Se você está vivendo um momento de paz e alegria, seja feliz. Mas se você está vivendo um momento difícil, né, um dia mau, é momento da gente refletir. E Deus fez tanto um quanto o outro. E o futuro, ele não está na nossa mão. A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. E antes da gente entrar no tema em si, porque na verdade quando a gente propôs, né, esse viver um dia de cada vez, a gente está falando um pouco dessa ansiedade que está cercando a todas nós. E como a Ana, né, a gente não combinou, mas ela já entrou no ponto, a gente não pode olhar o que a gente está vivendo sem considerar a palavra que nós temos recebido, né? A palavra fundamental, né? A palavra profética, né? É necessário, né? É essencial que nós vejamos o que nós temos vivido à luz da palavra que nós temos recebido. E realmente na primeira mensagem, né? O irmão Ezra, ele falou de uma pandemia que não é só causada pelo vírus, mas uma pandemia da informação que tem adoecido a muita gente, né? Uma pandemia que tem se alastrado na mesma velocidade que o mistério da iniquidade que
espera. Mas a gente sabe que para nós ter uma esperança, o Espírito também é 7 vezes intensificado. Mas a gente sabe também, irmãs, que quando a gente está passando por alguma situação que nos aflige, que nos abate, a vontade que a gente tem é de ficar bem encolhida, né, no nosso canto. E o irmão, ele trouxe o texto, né, de Mateus 5, 14 e 16, que diz que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então, a vela, né, a candeia, ela não pode ser escondida debaixo do alqueire. Ela precisa estar no candelabro para iluminar toda a casa. Quando a gente está abatida, quando a gente está angustiada, a gente quer ficar ali com a nossa luzinha, e se ela iluminar só a gente, já está bom demais. Mas o Senhor, irmãs, mesmo diante de tudo que a gente tem vivido, Ele nos chama para que a nossa luz ela esteja no candelabro, iluminando toda a casa. E nós temos ouvido, aprendido e acolhido no nosso coração que não é somente a nossa casa, né, com a nossa família, mas nós temos aprendido, né, irmãs, tem sido ministrado ao nosso coração que é a igreja, a casa de Deus. Então, o Senhor, Ele conta com cada uma de nós, irmãs. Amém? E o segundo ponto também, que o irmão Pedro falou ontem, mas que tem me tocado muito, é com relação ao apóstolo Paulo, em que circunstâncias esse homem escreveu as epístolas para Timóteo. Foram cartas escritas em cativeiro, né? Um domiciliar e o outro uma caverna úmida, fria, fétida, e ali esse homem que chegou a ser apedrejado a ponto de ser considerado morto, ele levantou no dia seguinte e continuou pregando o evangelho. E que eu registrei, mas na anotação foi uma última frase, né? Quando o irmão estava fazendo esse comentário, ele disse o seguinte: sem medo de temos este mesmo espírito de Paulo, sem medo de perseguição ou tribulação, mas seguir o espírito todo o tempo. Então, nós queremos nessa noite, a gente vai estar olhando, sim, para a nossa questão emocional, mas o nosso olhar, ele está fito no Senhor, no Espírito, em todo o tempo. E esses dias que a gente tem desfrutado, tem um texto também de 2 Crônicas, que eu quero compartilhar com as irmãs, no capítulo 20, no versículo 12, né? E essa situação fala que quando o rei Josafá, que era o rei de Judá, ele ia ser atacado pelos amonitas, né, pelos moabitas, ele faz uma oração tremenda. E no versículo 12, na parte D, esse versículo tem sido, mães, um dos versículos que eu tenho me apegado. E diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãs da região amazônica, a gente ouve de longe o que tem acontecido, a gente não tem noção do que as irmãs têm visto, do que as irmãs têm atravessado. Eu pedi para mim que essa comunhão ela fosse no Zoom, para a gente ficar bem à vontade, para poder conversar, para poder falar. Então, só o Senhor e vocês sabem o que vocês têm passado. Mas eu quero começar essa comunhão dizendo que são maiores do que nós, sim. Que vem, essa multidão que vem contra nós, a gente não tem como resistir. Seja ela em forma de pandemia, de um vírus, seja ela as situações que vêm por conta disso,
Mas uma coisa é certa, a gente não sabe também fazer, mas uma coisa é certa, os nossos olhos, eles estão fitos no Senhor. Amém, irmã? Independente do que você esteja sentindo, independente do que esteja atravessando o seu coração, os olhos fitos no Senhor. E é com esse coração que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Por causa do que a gente está atravessando, irmãos, tem sido muito comum o desenvolvimento de alguns quadros, né, de ansiedade e depressão. Né, o que tem sido orientado para nós na área da saúde é que as pessoas nem sejam, vamos dizer assim, diagnosticadas, não é nem um diagnóstico, é por conta de todo esse quadro, toda essa situação que a gente tem vivido, é esperado que as pessoas elas desenvolvam um humor deprimido, uma certa angústia devido a esse quadro de pandemia. Então, quem já tinha, né, aquelas mulheres que já tinham, assim, um temperamento, né, um humor mais ansioso, a tendência é que fique um pouquinho mais intenso. E, de repente, quem não tinha nada, assim, aparentemente, comece a sentir um pouquinho mais de angústia, tá? Isso é esperado. Mas o que a gente observa, né? O que é, de fato, a ansiedade? A ansiedade, ela é um estado emocional que ele faz parte da experiência humana. Todas nós sentimos ansiedade. E até aí não tem problema nenhum, né? A questão da ansiedade, a ansiedade ela se torna patológica, doentia, quando ela o quê? Ela é desproporcional, porque o que é a ansiedade? Ela é a antecipação, né, pelo pensamento de uma situação que pode acontecer ou não, tá, irmãs? É uma sensação desagradável, né? Porque a ansiedade a gente sente todas as vezes que nós nos encontramos em alguma situação que ameace, que a gente perceba como uma ameaça à nossa integridade, tá? Então, daí vem aquele fluxo de pensamento onde você se antecipa e geralmente esperando alguma coisa ruim. Eu acho assim interessante que na Bíblia, em Mateus 6,26 diz, né? É a definição de ansiedade para mim que eu vejo na Bíblia, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto que haveis de vestir. Então aqui fala de tudo aquilo que resguarda a nossa integridade. Quando a gente sente que algo está ameaçando, né, a nossa vida, a nossa integridade, a gente entra num estado de alerta. E a ansiedade, o que é? Quando no pensamento, sem que essa situação aconteça de fato, eu já fico em estado de alerta. Eu dou um exemplo muito clássico, que eu morro de medo de pitbull, é o seguinte: se você está andando na rua e o pitbull ele se solta da coleira do dono e te avança, o que geralmente a gente faz? Isso é instintivo, tá? Ou a gente corre, pula um muro de 3 metros e a gente não sabe como faz isso, ou a gente enfrenta o cachorro, ou a gente fica ali imobilizado, né? Porque fica sem saber como vai reagir, mas você luta nas 3 situações pela sua integridade. O nosso corpo, ele reage, ele interpreta aquilo como perigo e ele reage, vamos dizer assim, liberando no nosso organismo hormônios para a gente poder reagir com fuga para poder defender a nossa integridade. Isso é o medo, é uma situação concreta e real. No caso da ansiedade, a situação ela não aconteceu. Vamos supor que aquele cachorro te avançou, você conseguiu fugir e tal. Mas todas as vezes que você passa por essa rua, você tem a mesma sensação como se o cachorro estivesse atrás de você, porque você começa a pensar. A ansiedade,
é da ordem do pensamento. Não quer dizer que vai acontecer, mas você antecipa e tem uma reação física como se de fato estivesse acontecendo. Daí, irmãs, as reações que a gente tem de coração acelera, taquicardia. Várias mulheres falam, olha, eu sinto a boca seca, eu sinto tremor, eu começo a transpirar, me dá dor no estômago, me dá dor de barriga. Essa é a resposta do seu organismo à situação que você está interpretando como perigo. Então, por exemplo, no caso da situação que a gente está atravessando de pandemia, então tem pessoas, né, claro, mulheres, que aqui é um universo mais feminino, né, que, assim, só na possibilidade, né, de sair de casa ou de achar que podem contrair a doença, né, desenvolver a doença, já começam a desenvolver uma série de sintomas. E dentro de uma situação, irmãs, que está mostrando que para nós a gente não tem controle. O que é possível a gente fazer no quadro, né, da pandemia? É a gente tomar as medidas de cuidado. Isso está na minha mão. Agora, o vírus está no ar. Isso não está no nosso controle. Aí a gente tem visto várias pessoas entrarem, várias mulheres entrarem num quadro de angústia enorme, de ansiedade, porque tentam controlar aquilo que não dá para ser controlado. Eu não sei se eu estou conseguindo, eu não estou vendo as irmãs, para poder acompanhar a expressão de vocês, eu não sei se eu estou conseguindo, assim, ser clara, porque eu já fugi do meu roteiro, tá? Mas eu vou voltar aqui primeiro, que eu quero que vocês guardem, que a ansiedade, ela faz parte da nossa experiência humana, que ela só é prejudicial, porque, por exemplo, assim, se você vai fazer uma viagem, você se organiza para essa viagem, você fica na expectativa. Então, essa ansiedade, ela é saudável. Você administra, né? Vamos dizer assim, o que vai acontecer. Faz parte da vida. Agora, quando é uma emoção que te toma, que te mobiliza, que te angustia, e que muitas vezes não deixa você nem viver aquele momento bom, aí já passou para um lado que exige mais cuidado, que exige um outro olhar. Vamos dar assim um exemplo? Às vezes é uma coisa boa, nem sempre a ansiedade é relacionada a situações ruins, não. Vamos supor que às vezes é um casamento de um filho. Tem mães, tem mulheres, né, que ficam tão ansiosas que elas não conseguem nem viver aquele momento bom, porque ela fica ali no pensamento, antecipando só, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E fica tão irritadiça, né, tão angustiada, que nem o momento bom ela consegue viver, porque o pensamento está ali só antecipando coisas ruins, tá ok? Então, eu adiantei um pouquinho meu roteiro, mas eu falei, a ansiedade, ela é uma experiência individual, nunca se compare com ninguém, tá, irmã? O que gera ansiedade em você pode não ser o que gera ansiedade na outra pessoa, é desagradável sentir, é sempre um pensamento direcionado para o futuro, é uma sensação de perigo iminente, de que algo ruim vai acontecer e pode trazer um desconforto físico, que são essas reações que a gente tem. Tem gente que às vezes sempre sente falta de ar. Dentro do que a gente está vivendo, a gente tem visto uma maneira muito comum entre as mulheres, né, vamos dizer assim, uma irritabilidade, uma sensação de medo, angústia, comportamentos, às vezes, com apetite exagerado, né? A gente percebeu nesse período de isolamento que as pessoas, por conta da ansiedade, acabaram comendo mais, comendo sem qualidade, insônia, né? Por trocar o dia pela noite, né? Perder a rotina, e o aumento de alguns conflitos e crise em família por causa dessa convivência mais estreita que a gente não estava acostumada a ter. Então, na verdade,
essa situação ela trouxe para nós, deixou muito concreto, muito claro, o que nós nunca tivemos, que é o controle da nossa vida, né? Mas a gente tinha essa ilusão de que a nossa vida estava na nossa mão. E essa situação da pandemia deixou muito claro que nunca esteve. Mas como eu posso, de alguma maneira, agir para poder ter a sensação de controle e me acalmar, vamos dizer assim. Eu vou dar algumas orientações práticas, mas a gente ainda está na metade da palestra, tá? A gente vai diluir um pouquinho esses temas. Primeira coisa, irmãs, diminuam o fluxo de informação. Tá? O que o irmão Ezra tem falado constantemente é fato. Muita informação gera angústia e pouca informação gera ansiedade. Então, para de ficar lendo todos os WhatsApps da vida, parem de ficar tudo que grupo coloca, ficar caçando mesmo notícias ou ficar ouvindo o que está acontecendo, principalmente vocês, não é ficar alienado não, tá, irmãs? Principalmente vocês que estão nesse momento em que está muito intensa a questão da saúde aí na região amazônica, elejam uma fonte de informação, uma fonte que seja fidedigna, pode ser um órgão do governo também, mantenham as orientações que os irmãos na igreja dão, mas elejam uma fonte, porque se vocês ficarem ouvindo o que está acontecendo, esse tipo de conduta alimenta a ansiedade, tá? Então, evitem isso. O segundo ponto que a gente pode fazer é estar à frente da angústia. Como a gente faz isso? Tem aquelas mulheres que são muito aceleradas e começam a fazer uma coisa atrás da outra, ou aquelas que ficam lentas demais. Estabeleçam uma rotina, tá? No seu dia a dia. Eu não sei como está a questão aí do isolamento social no Amazonas, eu não sei se está todo mundo ainda dentro de casa, se está tendo algum tipo de permissão, né, para trânsito, mas procurem estabelecer uma rotina, mesmo que liderem um pouco, o ideal é que a gente só saia se for necessário mesmo. Então, a gente precisa dividir o nosso dia, isso eu falei com as irmãs em Brasília também, a gente divide o nosso dia com 3 tipos de atividade, tá? A gente divide os turnos, manhã, tarde e noite, e procura desenvolver, pelo menos em cada um desses turnos, uma atividade que a gente chama de atividade intelectual, que é a leitura de um livro, tá? Aprende um curso, entra na internet, tem vários cursos oferecidos, né, nesse período que a gente tem que estar mais resguardado em casa. Estudem, aprendam um idioma, uma outra habilidade, procura, assim, se desenvolver na esfera intelectual mesmo. Leia um livro, mesmo que sejam poucos capítulos, poucos trechos, alimenta, vamos dizer assim, a sua vida, né, no que diz respeito à parte intelectual. Outra questão importante, irmãs, é o aspecto físico, tá? Muita gente ganhou peso durante esse período de pandemia. A gente precisa exercitar o nosso corpo, fazer alongamento, né? Se alimentar de maneira adequada, fazer ginástica. Tem vários vídeos, né, também no YouTube que orientam como a gente se exercitar. Então, a gente precisa também cuidar da nossa parte física. Então, uma atividade intelectual, uma atividade física e uma atividade que é a atividade do coração, que está relacionada ao sentimento de pertencimento, altruísmo. O que a gente pode fazer? A gente sabe que tem várias pessoas passando por situação difícil. O que, enquanto igreja, o que eu, enquanto irmã, que faço parte desse ministério, eu posso fazer para ajudar alguém? Eu não posso ir, mas eu posso ser um meio de ajuda, de contato, para que a ajuda chegue àquela pessoa. Eu posso saber quantos irmãos na minha localidade estão precisando de alguma ajuda e como fazer para essa ajuda chegar.
Então, a gente precisa também ter atividade, né, do coração, de cuidar das pessoas que vivem conosco, porque viver junto por muito tempo acabou trazendo certos atritos para essa convivência. E mais do que tudo, irmãs, mais do que a atividade física, intelectual e do coração, a gente precisa desenvolver e ter cada dia de maneira mais intensificada são os nossos encontros com Deus. Que a gente precisa cuidar da parte física e da parte, né, do nosso emocional, para a gente poder atravessar o que está acontecendo, o que está por vir. Mas a gente sabe que a gente precisa atravessar, cuidar da nossa parte física, emocional e principalmente espiritual, que vai, irmãs, nos dar condição de atravessar o que está acontecendo, o que está por vir, é a nossa comunhão com Deus. A mudança, irmãs, ela começa sempre no nosso espírito. Do espírito para a nossa alma e da alma para o nosso corpo. Então, mesmo assim, eu digo isso, irmãs, assim, de experiência minha. Eu estava passando assim, por dias muito difíceis, né? Algumas irmãs sabem, às vezes eu comento, eu não tiro férias há mais de 2 anos. E a carga do trabalho, as situações que a gente passa na vida, cada uma de nós tem uma história. Todas nós, irmãs, têm dificuldades, só muda o endereço e a intensidade, mas todas nós passamos por situações difíceis. E teve uma época que estava muito difícil para mim. E eu comecei foi um desafio para mim. Cada um vai ter o seu tempo, mas eu falei assim, Senhor, eu tenho que orar de madrugada. E eu comecei a pedir ao Senhor para eu orar de madrugada. E mas tem dia que eu levantava, não sabia nem que eu estava orando, mas eu levantava e orava. Quando eu comecei, irmãs, a buscar o Senhor de madrugada, o meu dia, que são dias bem tensos e bem corridos, como o de muitas irmãs, eu consegui atravessar melhor. Então, ficou assim, irmãs, muito claro para mim que eu só posso viver o meu dia a dia se eu buscar o Senhor para me dar a direção, me acalmar, para eu poder atravessar o dia. Então, irmãs, não tem atalho. Não tem atalho. Para a gente poder ter o equilíbrio da nossa vida emocional, para a gente não viver com essa sensação de que a gente está solta no mundo, porque esse é o sentimento que permeia o mundo, nós precisamos nos apegar ao Senhor intensamente. O Senhor tem se dispensado a nós de uma maneira tão rica e a gente precisa se apropriar dessa palavra. A minha experiência, né? Eu li a Bíblia durante o dia, orava, mas para mim o Senhor me chamou na madrugada. O seu tempo eu não sei qual é. Pode ser o horário do almoço, pode ser nas primeiras horas do dia. Cada uma de nós vai ter que buscar essa aproximação de alguma maneira para se sentir fortalecida no espírito, suprida para poder caminhar. Ok? Então, a gente falou da alimentação adequada, do sono também. E assim, que é essencial, né, na questão da ansiedade, é o como eu vou administrar. Quando eu sinto, irmãs, é claro que tem situações, quando a ansiedade está além, quando você percebe que ela está além da sua condição humana de administrar, a gente precisa buscar ajuda. E o que eu queria colocar, que a ansiedade ela vem para todos nós, e o que vai fazer diferença é a maneira como eu reajo, tá? Porque a ansiedade, mas ela nos afeta em 3 esferas. Primeiro, conosco. A ansiedade, ela tira a nossa possibilidade de viver o momento. O que é a ansiedade patológica? É o excesso do amanhã. Eu só fico pensando no que vai acontecer, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, né? De começar a semana
e eu já ficar meio angustiada, porque era uma semana que eu ia ter que passar por muitos desafios. Isso às vezes acontece. Mas a questão da ansiedade, quando ela está no nível que exige um olhar de cuidado, é quando te rouba você viver o momento. Você sempre vive angustiada por algo que ainda não aconteceu, está por vir, irmã, não está na sua mão. Não está na sua mão. Né? Quando a gente para pensar no quanto a gente se angustia por determinadas situações, a gente se angustia por aquilo que não está no nosso controle. Não está na nossa capacidade de gerir e resolver. Né? Às vezes a pessoa fala, eu estou preocupado porque... vou dar aqui um exemplo, né? Eu estou preocupado, estou angustiado porque o meu filho sai para trabalhar e ele pode contrair o vírus. Irmã, o que vale a sua preocupação? Você se angustia, você se desgasta, você sofre, o que vale assim? O que eu posso fazer diante dessa situação? Orientar meu filho, ele está sempre ali com a máscara para trocar, né? Ele levar o álcool gel, né? Ele não tocar nas coisas, se tocar, filho, lava a mão, né? Principalmente se for um homem adulto, criança não, a gente tem que controlar mais vezes. Mas uma pessoa adulta, quantas irmãs sofrendo, angustiadas de não conseguir levantar da cadeira, porque ficam com uma preocupação que não está na mão dela resolver. Quando está na nossa mão, né, irmãs? A gente resolve, mas quando não está, o que acrescenta o seu sofrimento a essa situação? Eu acho que a primeira coisa que você precisa considerar, que eu também tenho considerado, tá, irmãs? Tudo que eu estou falando aqui é para mim também, tá bom? Então, a ansiedade, ela deixa a gente desorientada, ensimesmada, a gente não consegue ver nada do que acontece ao nosso redor, a gente só fica pensando na gente. E eu quero esclarecer uma coisa, eu não estou falando aqui da ansiedade como comorbidade, tá? Existem alguns quadros que a pessoa atravessa de saúde que é possível ela desenvolver ansiedade, vamos supor, uma irmã que está fazendo tratamento de câncer, né? Como eu dei o exemplo, uma irmã que o marido faleceu. São casos em que a ansiedade ela pode surgir como consequência de uma situação que aconteceu. O que eu estou tratando aqui não é isso, tá? Eu estou tratando aqui da ansiedade em si, tá bom? Como um quadro de base mesmo. Então, a irmã ela fica desorientada, fica irritada, fica ensimesmada, ela não consegue olhar nada ao redor, ela só consegue pensar naquela situação que a consome e fica com dificuldade de concentração. Eu ouço de muitas mulheres o seguinte: eu estou muito ansiosa, eu estou esquecida, eu vou na cozinha e não sei o que eu ia fazer lá, eu tenho que fazer tudo de novo, fazer o caminho de volta, bem-vinda ao grupo, isso acontece com a gente também. Então, esse é um quadro que afeta o nosso relacionamento conosco. A gente fica desgastada, né? Fica cansada. Mas aí, o que a palavra de Deus? A ansiedade, mas ela rouba a nossa alegria, tá? Vocês já conversaram com alguma mulher ansiosa? Vocês conhecem alguma mulher ansiosa? Ela é uma mulher que ela não tem alegria, porque ela está sempre com a cabeça a 1000 por hora. Ela não consegue ouvir ninguém, porque os pensamentos estão ali na cabeça dela o tempo inteiro, né? E a palavra de Deus diz, então, vamos dar a cura, né? A gente fala ao quadro que é horroroso, mas a gente tem que dar o caminho para a cura, né? Filipenses 4, 7 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. A situação nem sempre vai se resolver da maneira que a gente quer, mas a alegria no Senhor sempre, ela é possível, tá, irmãos? Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, algumas versões falam, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.
Não andeis ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Através da oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãs, tem a versão King James, ela diz assim: e as vossas solicitações, elas sejam declaradas. Então, o primeiro passo que a gente pode tomar em relação a nós, irmãs, que é o que eu estou experimentando também, é declarar todas as coisas diante do Senhor. Irmãs, não tem atalho, não tem caminho fácil, mas tem caminho mais excelente, que é esse, é o caminho da oração, é o caminho do Senhor. A gente precisa aprender a declarar para o Senhor aquilo que nos angustia, porque o Senhor, Ele guardará o nosso coração e a nossa mente, Ele vai guardar o que a gente sente e o que a gente pensa. O que mais consome as mulheres, irmãs, é o quê? É o que a gente sente e o que a gente pensa. Às vezes a gente é inundada pelo que a gente sente. Às vezes a gente é tomada pelo que a gente pensa. A gente precisa colocar isso diante do Senhor, irmãs, para que a gente experimente a paz que excede a todo entendimento. É a paz que não muda a circunstância externa, mas muda na sua comunhão com Deus. Amém, irmãs? Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é do reflexo da ansiedade em nós mesmos. Outra coisa que a ansiedade prejudica é o nosso relacionamento com as outras pessoas, tá? A gente fica impaciente, a gente fica com dificuldade para ouvir, e a gente fica com dificuldade para se dispor e para se acolher. Nesse período de pandemia, irmãs da Amazônia, né, todas as irmãs que estão nos ouvindo, um dos caminhos que a gente coloca assim, que possibilitam um bem-estar para as pessoas, é o sentimento de pertença, é o sentimento de acolhimento. Esse sentimento a gente tem na igreja porque é a nossa realidade. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando eu tenho alguém que olha para mim, se importa comigo, isso me dá um sentimento de pertencimento. Quando eu cuido de alguém, isso também desperta em mim, né? Desenvolve, potencializa em mim esse sentimento de pertencimento. Então, ao invés de eu ficar ensimesmada, só deixando aquele pensamento me corroer, me consumir, eu preciso sair, vamos dizer assim, de dentro de mim para olhar o meu entorno, né? Para eu cuidar de outras pessoas, ainda que seja de forma indireta, tá, irmã? Não estou falando para você sair de casa no meio de uma pandemia, não. Mas a gente pode telefonar, a gente pode mandar uma mensagem de áudio, né? A gente não pode levar, de repente, um alimento para alguém, mas a gente pode ver um serviço de entrega, alguém que leve. Existem várias maneiras em que eu, saindo de mim, né, disso que me angustia, eu melhoro quando eu saio e cuido do outro, tá? Um exemplo muito especial que a gente tem na Bíblia, eu não vou ler detalhadamente por causa do tempo, está em Mateus 24, a partir do versículo 14, quando os 2 discípulos saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles estavam assim, tão angustiados, que eles não conseguiram nem reconhecer quem era o Senhor. E é um diálogo assim tão bonito, depois as irmãs leiam com calma, que a gente vê ali a atitude de cuidado do Senhor, né? Primeiro o Senhor caminha ao lado deles, né? E eles ali perguntam, é só você que não sabe o que aconteceu, né? Nesses últimos dias? O Senhor, não, o que aconteceu? Ali o Senhor, naquele diálogo, primeiro o Senhor, ele caminhou com eles.
Depois o Senhor ouviu a angústia deles. E depois o Senhor falou. Às vezes, quando a gente vai cuidar de alguém, irmãs, que está passando por alguma situação de sofrimento, de ansiedade tão grande, a gente fica muito preocupada em dizer alguma coisa. A gente fica muito preocupada em dar uma resposta instantânea ou uma solução na melhor das intenções. A gente fica preocupada em encher a pessoa de versículo. Não que não tenha que levar a palavra, porque a palavra é vida, mas é a nossa ansiedade, na nossa ansiedade a gente não consegue escutar o outro. É Lucas 24. Então, o que a gente vê no exemplo do Senhor para nós? Ele caminhou, ele perguntou o que estavam angustiando, o que eles estavam conversando ali, então ele ouviu, e depois o Senhor falou, né? E depois o Senhor mostrou quem ele era, os olhos deles foram abertos. Então, quando a gente está com alguém que está em sofrimento, que está angustiado, a gente pode seguir e devemos seguir esses princípios do Senhor. A gente se coloca do lado. Irmãs, nesse ano que passou, quantas situações nós vivemos na igreja e que a gente não conseguia dizer nada para o irmão. A gente não conseguia dizer nada para ele. Não havia o que dizer diante daquela dor, diante daquela perda, né? Quantas vezes eu virei com meu marido e falei assim, olha, eu nem sei, eu só sei que eu vou. Eu podia ir, ia de máscara, com álcool gel, e eu não falava nada. Porque tem horas que não tem palavra diante da dor e da angústia de alguém. Mas eu estava ali, orando em espírito, orando para aquela pessoa, segurando na mão, sabe, irmão? E não tem nenhum problema sentir. Mas, assim, eu creio no Senhor, me protejo e sei que em algumas situações eu preciso estar. E não é com palavra, não é com conselho, não é com palavra humana, tá, irmãos? A gente vai com a palavra de Deus e quando o Senhor nos direciona, irmã, basta que você esteja ao lado. Hoje, aí na região amazônica, talvez você não possa estar ao lado fisicamente, mas você pode estar ao lado virtualmente. Você pode ligar para essa irmã que está com dificuldade. Você pode fazer um Zoom para essa irmã que está aflita. Só para ouvir, só para estar ao lado. E se o Senhor te der uma palavra, e essa palavra realmente, ela vem do coração de Deus, vai aquecer o coração dessa pessoa que está aflita, que não está conseguindo nem reconhecer o Senhor dentro da situação que ela está passando. Mas se você traz a palavra cheia de vida, vai aquecer o coração dela, ela vai conseguir abrir os olhos e ela vai ver o Senhor. Então, irmãs, não fiquem ensimismadas. Quando a gente está com medo, a gente quer ficar encolhidinha no nosso canto. Mas o Senhor nos chama com prudência, dentro da possibilidade de cada um, da gente poder cuidar das outras pessoas que sofrem, das outras irmãs que estão sofrendo ansiedade também. Isso é cura para nós. Quando a gente sai da gente para cuidar, mas eu te garanto que é cura. Amém? Então, nós falamos do que nos prejudica e o caminho que a gente precisa declarar para a gente poder ter paz de mente e coração. Depois a gente viu que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com os outros. Então a gente precisa sair da gente, seguir os princípios do Senhor para caminhar, para ouvir o outro e levar uma palavra que aqueça o coração dele, porque os olhos dela, né, que a gente cuida de irmãs, os olhos serão abertos para que elas vejam o Senhor no meio daquela situação de sofrimento. E o terceiro ponto, que a ansiedade,
ela nos prejudica é no nosso relacionamento com o Senhor. Deixa eu só. Quando nós estamos muito angustiadas, né, muito preocupadas, a nossa fé, ela fraqueja e a gente levanta dúvidas sobre a fidelidade divina. A gente até acredita que aquela palavra seja verdade na vida do outro, mas a gente não acredita que seja para a nossa vida, né? Por isso, assim, que quando eu iniciei a fala, eu comecei falando da questão da comunhão, né, de cuidar do nosso espírito, né, que é o princípio norteador, né? A gente começa do espírito, o cuidado para a ansiedade, né? Não que isso exclua o acompanhamento médico e os outros tipos de intervenção, é porque Deus, irmãos, precisa ser a nossa provisão na linha de frente diante das coisas que a gente tem vivido. Então, eu selecionei aqui alguns versículos, eu só peço mais 5 minutinhos, tá, Aninha, que eu já estou terminando. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor é que diz para você: não temas, é não ter medo. Irmã, não tenha medo. Eu tenho falado isso, né? Eu falei isso com os adolescentes, né, na conferência. Eu falei com as crianças na igreja. Eu tenho falado, irmãs, que eu tenho me apegado, não ter medo. A minha vida, ela está nas mãos de Deus. A sua vida, minha irmã, ela está nas mãos de Deus. Então não temas, porque Ele é contigo. E Deus, Ele provê o livramento. Né? Em 1 Coríntios 10, 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentadas além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, o Senhor, quem sou eu, tá, irmã, para dizer isso para você, que passou por uma situação de perda. Mas o Senhor diz que Ele vai te dar condição, Ele vai fortalecer o teu coração, vai dar condição a você de suportar. Para você não temer, irmão. O Senhor, Ele é contigo. A sua vida está nas mãos do Senhor. A gente não entende por que a gente passa por algumas situações, mas eu toquei muito. A gente tem ouvido palavras muito profundas e muito, em alguns momentos parecem até duras, né? Porque o Senhor quer que a gente tenha uma reação para esse momento que é tão necessário do trabalhar dele em nós. Então, meu irmão, o Senhor, Ele é contigo e Ele vai prover para que você suporte esse momento que você está passando. Que às vezes a gente não acredita, a gente acredita na palavra, né, para os outros, mas a gente não acredita para nós. E às vezes a gente é aprovada mesmo na aflição, na tribulação. Ninguém quer passar pela tribulação, mas muitas vezes ela é necessária o Senhor trabalhar em nós. Eu falo isso. E assim, para finalizar, tem uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Eu tenho, assim, estou compartilhando isso com as irmãs, essa situação da pandemia. No meu trabalho, eu trabalho em triagem de casos de Covid. Teve dias assim, eu fui muito temerosa no começo, eu tive Covid no início da pandemia, em março do ano passado. Tive experiências assim de meu marido que puxava o meu pé para a terra, né? Porque você entra numa angústia, numa aflição muito grande. Tive experiências assim de orar ao Senhor, de clamar, de reavaliar tanta coisa, né?
E o Senhor me restaurou, eu voltei para o trabalho e eu estou de novo na viagem. E eu falei, Senhor, se eu não me resguardar e antes de tudo, se eu não confiar no Senhor, eu não vou conseguir atravessar isso porque eu preciso trabalhar. Mas então, o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu vou finalizar com essa passagem, que é sobre a mulher samaritana. E é uma passagem muito conhecida nossa, né? A gente sempre acha, meu Deus, o que dá para sair desse momento do Senhor, como essa mulher? E foi algo que o Senhor ministrou muito no meu coração, que aquela mulher, ela foi com o cântaro dela. Ela foi buscar água numa medida, que o cântaro, ele tem limite, né? E ela foi buscar água para suprir as necessidades da casa dela. E eu me vi muito nessa mulher, porque às vezes, né, quando eu estou numa semana assim, como eu já falei, muito corrida, com muitos desafios, uma semana que eu sei que vai ser difícil para mim, a minha tendência é buscar mais ao Senhor, só que isso não está certo. A gente tem que buscar muito ao Senhor sempre, né? O Senhor tem ministrado isso no meu coração. E eu me lembrei, quando eu estava lendo essa passagem da mulher samaritana, que quando eu era criança, onde a gente morava, às vezes faltava água, né? E eu sou de uma família muito grande, nós somos 11 irmãos. E a gente ia, era uma questão assim, de 100 metros, onde a gente ia buscar água. Eu, na época, eu era menor, e eu vinha com o meu baldinho, né? Enchia lá o balde mais pesado que eu vinha com o meu baldinho sacudindo e a água ia caindo pelo meio do caminho. Quando eu chegava em casa, já estava pela metade, eu tinha que buscar para poder completar. E eu fiquei assim, considerando que para criança tudo é festa, né? Eu fiquei considerando essa minha situação quando eu li o texto que fala da mulher samaritana. Eu falei assim, Senhor, às vezes eu vou ao Senhor na minha medida, na medida que eu acho que eu preciso para aquele dia, na medida que eu acho que eu preciso para enfrentar aquele meu dia de trabalho, para resolver uma situação que me traz tristeza. Aí eu vou diante do Senhor com meu baldinho, igual a mulher samaritana fez. Ela foi com o cântaro dela para buscar aquela medida de água para poder suprir as necessidades da casa dela. Mas eu fiquei tão encantada, né? Tão assim, encantada, não no sentido de cantar, mas encantada assim, da maneira delicada do Senhor falar, que ele diz, né, justamente no versículo 13 e 14, naquele diálogo ali com aquela mulher, o Senhor diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede aquela, porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãs, o que o Senhor, Ele quer se dispensar a nós nesses dias, que são dias finais, não é o baldinho, nem é o cântaro, porque é limitado. A gente não pode ir ao Senhor na medida que a gente acha que a gente precisa dele. A gente precisa ir ao Senhor, irmãs, eu estou nesse caminho, eu quero aprender isso, né? Eu quero viver isso. É a medida que o Senhor quer se dispensar para mim, né? Que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque esse jorrar do Senhor em nós, que vai nos dar suprimento, para a gente poder suprir a nossa casa e suprir a igreja, que é a casa de Deus. O Senhor, Ele nos quer, irmãs, como mulheres amáveis, né? Como diz lá em Tessalonicenses, né? Filipenses, né? Que a nossa amabilidade, a nossa moderação seja conhecida. Nós sermos essas mulheres amáveis, moderadas, né? Esse testemunho, né, para o mundo.
Porque a igreja precisa de nós. A casa de Deus, irmãs, precisa de nós, como essas mulheres onde jorra a água. Mulheres assim, vou usar essa expressão que não me vem outra melhor, né? Equilibradas no Senhor. Tomando remédio ou não, tá? Você que toma, fique em paz. Segue a orientação do seu médico. Tomando remédio ou não, mulheres equilibradas que supram a casa do Senhor, né? E não tem problema nenhum, né? Sentir ansiedade, sentir medo, que o versículo 13, lá de 2 Crônicas 20, como Josafá recebe a notícia que vai ser atacado, diz assim que ele teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E quando as irmãs lerem o resto do capítulo, vai ver que eles nem precisaram guerrear, porque o Senhor venceu aquela batalha por eles. Os inimigos se mataram. O Senhor venceu aquela batalha por eles. Mas ele sentiu medo. E não há problema nenhum. Sentir medo ou sentir ansiedade. Você só não pode se deixar consumir por isso. Você só não pode deixar de procurar ajuda devida para tratar isso. Porque o Senhor quer usar você na edificação, no cuidado, na administração do seu lar e da casa de Deus, que é a igreja. E eu queria assim terminar com uma frase que encheu meu coração, que diz assim, que a gente não pode controlar o futuro, mas a gente pode ter íntima comunhão com aquele que tem o futuro nas mãos. Não tem porquê, a gente vem as situações, mexe com a gente, mas a gente vai diante daquele que tem o futuro nas mãos, e aí a gente consegue viver cada dia de uma vez. Jesus é o Senhor. Irmãs, muito obrigada por essa oportunidade, por esse compartilhar. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que maravilha. Muito obrigada, Patrícia. Nós aqui, as irmãs estão compartilhando muito aqui no chat, né, dizendo o quanto que elas foram abençoadas, quanto receberam de palavra nessa palestra, né? E deixando aqui esse momentinho, na verdade não é um momentinho, né? A gente fala carinhosamente momentinho, mas é um momento super maravilhoso e rico, né? Para a equilibração, né? Do nosso espírito, alma e corpo. Aleluia. Alguns pontos aqui, irmãs, hoje ganhamos, cada uma ganhou aí, né? Direcionada à sua necessidade, mas tem algo muito rico aqui, né? Que a irmã Patrícia colocou, que nós precisamos aprender a administrar as emoções, né? Porque a ansiedade, ela rouba o nosso tempo. E agora, no final da palestra, ela colocou que o problema não é sentir, né, ansiedade, medo, porque isso faz parte da nossa condição humana, né? E a palavra de Deus expressa isso inúmeras vezes. A questão é que nós não devemos deixar ser tomados, né, pelo medo, pela ansiedade. E aí tem outro ponto riquíssimo que a Patrícia colocou aqui que a gente não pode esquecer. Não tem atalho para isso, né? Ela frisou muito isso. Não tem atalho, né? Para equilibrar tudo isso, nosso espírito, alma e corpo, é a aproximação do Senhor.